Se você está assistindo esse vídeo, é porque você está interessado em saber como funciona um processo judicial, quando você quer processar alguém, processar uma empresa, e quer saber também quanto tempo demora esse processo. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, porque a gente vai te explicar como funciona um processo civil, né, em casos como de direito do consumidor, por exemplo, e como funciona um processo trabalhista, que são os dois tipos de processo que mais comumente as pessoas querem saber como funciona, tá? Então, se o seu interesse é só pelo processo trabalhista, a gente vai tratar dele por último, você pode pular um pedaço do vídeo, mas é interessante você conhecer como funciona todo tipo de processo. Então a gente vai começar pelo processo civil, que é normalmente a base, tá? Mas já respondendo a pergunta principal, quanto tempo demora um processo, posso dizer para vocês que não existe uma resposta certa, tá? O que existe é o que a prática mais ou menos mostra para a gente. Hoje a justiça ainda é demorada, mas ela é bem mais rápida do que era um certo tempo atrás. Tá? Um processo trabalhista, por exemplo, tende a terminar normalmente rápido, porque a maioria dos processos termina com acordo na primeira audiência, que normalmente é marcada para uns 3 meses após você entrar com o processo. Tá? Dependendo do lugar, pode ser um prazo maior ou até menor, mas normalmente uma média desse prazo. Já um processo civil, que é o caso normalmente do direito do consumidor, por exemplo, são processos que vai depender se precisa de perícia, se não precisa, mas uma boa parte deles tem terminado em coisa de um ano e meio, às vezes 2 anos no máximo. Tá? Mas vamos então falar primeiro sobre como funciona, vamos traçar uma linha do tempo de como funciona o processo civil. Pois muito bem, você em um determinado momento decide entrar com o processo e contrata um advogado. Esse advogado vai colher todas as informações que ele precisa e ele vai entrar com um documento chamado de petição inicial, tá? Essa petição inicial é o documento onde o advogado vai falar, olha, eu represento aqui fulano, que é meu cliente, aconteceu tal coisa com ele, o que a gente chama de fatos, e em razão desses fatos que ocorreram, ele tem os seguintes direitos. É o que a gente chama de campo dos direitos, e ao final vai fazer pedidos, tá? Então eu vou aqui usar um processo que a gente trabalha muito, que é o processo de negativação indevida, como parâmetro, tá? Mas serve para o processo civil em geral. Nessa mesma petição inicial, ainda é possível pedir uma tutela de urgência, tá? Que é o que ficou conhecido como liminar. Por quê? Porque o processo vai correr toda essa linha aqui que eu estou mostrando para vocês. Isso demora. Tá? E às vezes o direito que o litigante está buscando, que a pessoa está buscando, não pode esperar esse tempo todo. Então imagine, por exemplo, como eu disse no caso da negativação indevida, você tem que fazer um financiamento, você conseguiu uma proposta, vai ter a sua casa própria e descobre que seu nome foi negativado por alguém que você nem conhece, sei lá, uma operadora de telefonia com quem você nunca negociou, negativou seu nome. Se você for esperar todo esse tempo para ter o seu nome limpo, não vai adiantar nada. Então a gente vai lá e pede essa tutela de urgência, que é para poder limpar o nome do consumidor em alguns dias e depois o processo continua correndo. Pois bem, depois da petição inicial, vai haver uma coisa chamada de despacho inicial, tá? Que é quando o juiz ele vai ver se a documentação que você juntou está correta, vai dizer se dá ou não essa liminar para você, essa tutela de urgência, e vai mandar citar o réu, tá? O que é citar o réu? É mandar uma cartinha para o réu, para a empresa ou para a pessoa que você está processando, falando, olha, você está sendo processado, você tem 15 dias para se defender nos autos do processo, para apresentar uma defesa, falando, não, eu não fiz isso, eu não negativei, ou então negativei, mas é porque ele realmente deve para mim. Né? Só uma ressalva, de acordo com a lei, com o Código de Processo Civil, essa citação, essa cartinha, devia ser para marcar uma audiência de conciliação, ou seja, uma audiência em que a gente vai sentar o consumidor, o advogado do consumidor, por exemplo, quem entrou com o processo, o autor, né? O réu, o advogado do réu, e tentar chegar num acordo para não continuar o processo. Né? Só que a maioria dos juízes no Brasil, eles não fazem isso, porque eles dizem, olha, é complicado fazer isso, porque o Poder Judiciário não tem estrutura tal, então eles já mandam se defender em 15 dias. Tá? Apresentada a defesa, em mais 15 dias, o juiz vai intimar você que é autor do processo para em mais 15 dias
apresentar a réplica à contestação. Ou seja, vamos pegar de novo o mesmo caso. Você entrou com a petição inicial, entrou com o processo, falando, olha, eu nunca negociei com a Vivo e eles me negativaram indevidamente. A Vivo vai entrar na defesa e juntar um contrato. Falar, tá vendo? Ele contratou sim. Aí a gente na réplica vai olhar o contrato e ver que, na verdade, esse contrato tem uma assinatura que não é sua. Tá? É uma assinatura de um estelionatário, de alguém que está fraudando o seu nome, fraudando os seus documentos. Então, essa réplica onde a gente rebate essa defesa aqui, que eu não sei se eu falei, que chama contestação. Tá? Passada toda essa fase, vem uma nova fase, que é chamada de fase de saneamento. Tá? O que é a fase de saneamento? É o momento que o juiz vai falar, olha, vocês têm provas a produzir? Você tem alguma testemunha? Então a gente vai marcar uma audiência para a gente ir no fórum ouvir essa testemunha. Ou se não tem testemunha de nenhum fato, esse documento aqui que foi juntado, por exemplo, a hora de você pedir uma perícia para um perito analisar se essa assinatura é falsa ou não, é agora, é nesse saneamento. Tá? Uma vez que você ultrapassa essa fase, fazendo alguma prova, produzindo alguma prova ou não, a gente tem finalmente a sentença, tá? Que é a decisão de primeiro grau, que vai dizer se você ganhou ou perdeu o processo. Né? Agora, contra essa sentença, a parte que perdeu, não importa se é o autor, se é o réu, se é quem está processando ou quem está sendo processado, tem direito a apresentar um recurso chamado apelação. Tá? Essa apelação vai ser julgada pelo Tribunal do Estado. Tá? Tribunal do Estado. E dessa vez, até aqui na sentença, um juiz estava fazendo tudo, tá? Um juiz analisava todos os pedidos, chamava as partes para conversar, para apresentar réplica, contestação. No tribunal, 3 juízes chamados de desembargadores vão reler o processo inteiro e vão ver se aquela decisão de primeiro grau do juiz singular de primeiro grau foi ou não acertada. E aí vai sobrevir uma coisa que a gente chama de acórdão, tá? E nesse acórdão eles vão dizer, olha, tá tudo ok, perdeu mesmo ou não, não tá tudo ok, na verdade não era para você ter perdido, vamos reformar a sentença e dar a causa para outra parte, tá? E aí eu posso dizer para vocês que a grande maioria dos processos termina aqui, tá? Que é onde seria o segundo grau, o Tribunal de Justiça, onde ficam os desembargadores. Agora, passada essa fase, ainda há uma possibilidade de você recorrer a 2 tribunais, tá? Um deles é o STJ e o outro é o conhecido STF, tá? Esses recursos eles são muito mais difíceis de você conseguir, porque aqui você já não discute o fato, tá? Você só discute teses jurídicas, ou seja, vamos supor, você entrou com a ação dizendo, olha, foi negativado, eles entraram com um contrato lá dizendo que tem uma assinatura e de repente ficou por isso mesmo, ninguém pediu perícia e você perdeu o processo. Por quê? Porque você não pediu a perícia. O que isso é? Isso é uma questão de fato. É um fato, está assinado ali e eles estão dizendo que é sua assinatura. Né? Então, está aí comprovado o fato, você não pode mais recorrer. Agora, o que ocorre é, tem teses de direito sobre quem é que deve fazer essa prova. Quem que é obrigado a pedir a perícia? É o autor que está negativado ou é a empresa que trouxe esse contrato? Olha, de acordo com a lei, quem tem que pedir a perícia é a empresa. Ou seja, se a empresa não pediu a perícia e mesmo assim você perdeu no primeiro grau, perdeu no segundo grau, aí você pode vir aqui e apresentar um recurso, nesse caso, por exemplo, para o STJ lá em Brasília, falando, olha, tudo bem, os fatos são esses, mas eu não quero discutir fatos, se tem um contrato assinado nos autos ou não. Eu quero discutir de quem era a obrigação de provar que aquela assinatura era real, que saiu daqui, ó, do meu pulso, do meu punho. Então, nesses casos, você consegue sim vir aqui para Brasília para litigar contra a derrota que você teve no STJ ou no STF, tá? E aí vamos supor que você não precisou vir até aqui, ou que você veio, passou por tudo isso, passou por Brasília e ganhou, começa a última fase do processo, que se chama execução, tá? A execução é o momento onde você vai dizer
para o juiz, para aquele primeiro juiz, o processo volta aqui para o primeiro juiz que cuidou de toda essa parte aqui, e você vai dizer, juiz, ganhei o processo, agora eu quero que a parte que perdeu me pague, tá? Então, nesse caso, uma negativação indevida, por exemplo, você foi condenado, você não, a empresa foi condenada a te indenizar por dano moral. Toda negativação que é indevida causa dano moral. Então, eles vão ter que te pagar, por exemplo, R$10.000 a título de dano moral. Você entra, então, com esse processo aqui, que é o de execução, tá? Essa fase aqui pode ou não ser um problema, tá? Normalmente, quando a parte executada é uma grande empresa, você está processando o Itaú, você está processando o Bradesco, eles vão sempre ter dinheiro para pagar. Então chega nessa fase, rapidamente eles pagam, tá? Agora, quando essa execução é contra uma pessoa física, aí a gente encontra o problema. Porque a pessoa física às vezes não tem dinheiro, às vezes esconde os bens, tem um monte de coisa, mas está tudo no nome de outra pessoa. Então aí pode ser que o processo demore realmente muito, tá? No processo civil, a maioria dos processos, aqui na fase, essa primeira fase que eu disse, costuma terminar em cerca de 1 ano, tá? E aqui essa segunda fase em coisa de mais 6 a 8 meses, normalmente, tá? Às vezes pode acontecer de ser mais, de ser menos, mas é mais ou menos. Quando a gente é obrigado a vir aqui para Brasília, que a maioria dos processos não vão para Brasília, pelo que eu falei, é complicado dizer, mas pode levar de 1 a 3, ou às vezes, em algum caso, a 6 anos. Tá? Então isso pode estender muito o processo. E aqui, quando a gente está na execução, como eu disse, se for uma empresa, normalmente em questão de 1 ou 2 ou 3 meses, você resolve. Agora, se for contra a pessoa física não tem nada no nome dela, não tem dinheiro no banco, aí não dá para dizer quando o processo termina. Vai depender de você continuar procurando bens, continuar rastreando a conta bancária da pessoa para tentar encontrar algo que possa satisfazer o seu crédito, tá? O processo do trabalho é só um pouquinho diferente. Mais ou menos vale tudo aquilo que eu disse para vocês, tá? Mas em geral, você entra aqui com a petição inicial no processo do trabalho e o juiz já vai fazer o quê? Marcar a audiência, tá? E a maioria dessas audiências são o que a gente chama de audiência una, tá? Por que una? Porque nessa audiência mesmo, que costuma levar a média até de 3 meses, às vezes dependendo do lugar onde você está, você pode ter um certo azar de demorar bastante, ou dependendo se você às vezes tem interesse que o processo demore, pode ter o azar de demorar menos, de 1 mês ser marcado. Mas normalmente nesse prazo de 3 meses é marcada essa audiência una, e nessa audiência o juiz vai tentar um acordo, tá? Ele vai tentar convencer o trabalhador e o patrão a entrar num acordo para terminar o processo. Se não houver isso, vai ter a segunda parte, que é a oitiva de testemunhas, tá? E no final vai ter o julgamento da ação. Agora, caso não haja o acordo, é importante dizer, diferentemente no processo civil, a parte teria 15 dias ali para apresentar uma defesa. No caso da audiência do trabalho, a contestação, que é a defesa, vai ser apresentada aqui mesmo na audiência. É lógico, o advogado pode apresentar por escrito antes, tá? Deixar ali no processo, mas efetivamente vai ser recebida essa contestação, essa defesa, no momento da audiência de una, que vai ter o que a gente chama de instrução e julgamento, tá? E aí o juiz vai, ou no mesmo dia, ou normalmente o que ocorre, ele vai levar uma semana, algo assim, mas ele vai lançar uma sentença, igualzinho no processo civil. E aí, igual no processo civil, você vai poder recorrer a essa sentença no que a gente chama de recurso ordinário, tá? Que seria o equivalente à apelação no processo civil. E aí, novamente, a gente vai ter 2 tribunais para onde recorrer, o TST e o STF. E, novamente, aqui a gente, em Brasília, no TST e no STF, a gente não pode discutir fatos. Mas o trabalhador realmente ficava lá 3 horas a mais ou não. Isso não é discutido em Brasília. O que você vai discutir em Brasília, por exemplo, a gente agora sabe que o trabalhador realmente fazia 3 horas extras por dia. Agora a pergunta é, essas horas extras têm que ser pagas em 50% a mais ou de acordo com uma convenção coletiva em 100% a mais, tá?
Ou seja, uma discussão não é mais sobre fato, é sobre direito, né? O fato de que fazia as 3 horas extras já ficou decidido. Eu posso vir para cá para reclamar do direito, tá? E aí a gente vai ter, por fim, igual no processo civil, também a fase de execução, que é quando você vai cobrar a empresa. E novamente, tá? É mais ou menos igual no processo civil. Se a empresa é uma empresa grande, você provavelmente vai receber rápido. Se a empresa é uma empresa pequenininha, ou você está processando uma pessoa física, né? Se você não trabalhava numa empresa, você trabalhava na casa de alguém, vai ser sempre mais difícil de receber, a não ser que a pessoa tenha muitos bens, tenha muito dinheiro no nome dela, tá? Normalmente, como eu disse, aqui, ó, até sair a sentença, não costuma demorar mais do que 3 a 6 meses, tá? Na Justiça do Trabalho. Esse recurso aqui não costuma demorar mais do que 6 a 8 meses também. Aqui, para quando a gente vem para Brasília, que é o problema, tá? Aí às vezes demora 1 ano, às vezes demora 6 anos, assim como no processo civil. Mas no processo do trabalho é mais difícil ainda de vir para Brasília o processo, tá? Por quê? Porque aqui, ó, quando você quer recorrer dessa sentença com o recurso ordinário, que é para o TRT, que é o conjunto de desembargadores, rejulgar o processo, normalmente a empresa, para recorrer, ela vai ter que depositar muito dinheiro e deixar na conta do juízo, né, na conta da justiça, para poder recorrer. Então muita empresa nem consegue recorrer, tá? Então às vezes nem aqui o processo do trabalho chega. Por isso que o processo do trabalho tende, na maioria das vezes, a ser muito mais rápido, mesmo que não termine em acordo, né? Agora é óbvio, há casos sim em que pode ser que chegue em Brasília e aí vai demorar um tempão e depois tem novamente o tempo da execução, que eu repito para você, o tempo da execução vai depender se a empresa, se o empregador tem dinheiro, se tem o que ser executado ou se não tem, tá? Mas basicamente é isso, tá? Assim funciona um processo judicial. Se for no caso um processo do trabalho, é assim que funciona. É lógico, tem coisas no meio, tem muitos detalhes, não é à toa que o curso de Direito tem 5 anos, você precisa aprender muitos detalhes sobre um processo. O que eu expliquei até agora foi o rito comum, por exemplo, o procedimento comum no processo civil, mas tem procedimentos especiais, coisas como ação monitória, tem uma série de outras questões que existem, né? Mas eu dei aqui para você o grosso de como funciona a esmagadora maioria dos processos judiciais.